Seguir nesse assunto, agora numa conversa ao vivo com a Laís Perreto. Ela é diretora executiva da Childhood Brasil. Muito obrigada por nos atender, Laís. Seja bem-vinda. Não consigo ainda escutar a Laís. Vou dar mais uma vez aqui o meu bom dia, para ver se já tem aqui um retorno de áudio dela. Tudo bom, Laís? Tudo bem? Bom dia. Agora Consegue sim. me ouvir agora? Agora te escuto, Laís. Seja bem-vinda aqui à CNN Muito Brasil. obrigada. Vamos seguir aqui falando sobre o que pode ser feito para proteger crianças e adolescentes nas redes sociais. Eu volto ao ponto desse projeto que falávamos mais cedo com a Isabel Mega e com o Pedro Moreira, que é esse projeto de lei que vem ganhando apoio de parlamentares de vários espectros políticos e até mesmo do Executivo, que é o PL 2628. Já aprovado no Senado, está lá na Câmara dos Deputados. E aí eu te pergunto, Laís, esse projeto atende às nossas urgências? Que ótima pergunta, porque a gente sempre tende a buscar a solução, ou pelo menos a responsabilização, via os cuidados e dicas de cuidados parentais. E na prática a gente precisa de uma coletividade, né, para atacar um problema tão grande como esse, né? E de fato os legisladores estavam mais acanhados, tímidos, né? E o efeito Felca trouxe esse senso de urgência. Esse PL já está, como já foi dito aí anteriormente, já está sendo trabalhado há 3 anos. E realmente foi feito de uma forma muito responsável e cuidadosa, ouvindo muitos especialistas da sociedade civil, da academia. Então, está um PL muito robusto e ele já ia, inclusive, ser votado, né? A urgência dele já ia ser votada na semana passada. Então, esse fato agora trouxe essa urgência e trouxe também uma série de novos projetos de lei que podem ser complementares. Mas é importante que a gente vote imediatamente o 26 e 28 para que a gente consiga, pelo menos em alguns pilares, conseguir atacar rapidamente um problema que a gente já identificou e que segue novamente numa vanguarda, como já foi dito aqui também, um ECA digital. Nós somos vistos e admirados internacionalmente por termos sido pioneiros lá atrás, né, no ECA, na década de 90. Agora a gente já está um pouco atrasado quando a gente olha para outros países, mas conseguindo aprovar isso aqui, pelo menos a urgência e o mérito na semana que vem do 26 e 28, acho que a gente consegue ficar bem encaminhado. Laís, quais são esses pontos do projeto que merecem destaque, que de fato são considerados essenciais nessa discussão? Olha, eu separaria 5 pontos principais, tá? O primeiro é que ele obriga as plataformas digitais a criarem seus produtos e serviços pensando inicialmente, logo de cara, na segurança das crianças e adolescentes. E por plataformas digitais, a gente abre bastante o leque, né? Porque a gente não sabe como isso vai ser amanhã, mas a gente fala de redes sociais, jogos eletrônicos e uma vasta gama de aplicativos aqui. Então, softwares. Então, é muito importante esse primeiro pilar que parte do surgimento de uma nova aplicação, né? O segundo pilar é a exigência da transparência dos algoritmos e de como é que acontece essas recomendações, né? O que a gente chama aí é, para evitar, na verdade, a disseminação de conteúdos perigosos e danosos, criminosos até, né, que são mostrados de uma forma sistemática para crianças e adolescentes sem nenhum cuidado. Um outro ponto super importante é tornar obrigatória a remoção imediata desses conteúdos que são criminosos, ilegais e prejudiciais, né, à infância e à adolescência. O quarto pilar é a proibição do uso de dados de crianças e adolescentes para fins comerciais, que a gente chama de perfilamento. E dessa forma a gente reforça mecanismos de seguranças para que as crianças usem as plataformas sem esse viés comercial e também ajuda o acompanhamento parental. E, por fim, estabelecer também os mecanismos de fiscalização, como já dito aqui anteriormente, e de denúncia, porque a denúncia ela tem que ser facilitada, né? Não adianta a gente fazer com que os pais tenham que ir até uma delegacia. É claro que isso pode funcionar muitas vezes, mas a própria plataforma tem que ter os seus mecanismos de denúncia e remoção rápida de conteúdo. Então, em termos gerais, eu diria que são esses os principais pontos que esse projeto de lei ataca. E aí, Laís, quando a gente fala em regulamentação de redes sociais, de mecanismos de proteção, há quem levante o receio de censura nas plataformas, nas redes. Como responder a essas críticas?
E o contra-discussão que a gente está acompanhando agora em torno da proteção de crianças e adolescentes diverge de discussões anteriores com relação à regulamentação de Big Techs. Perfeito. Precisa ficar muito claro a diferença desse PL, daquele antigo PL que era chamado de PL das fake news, né? Nós não estamos falando sobre censura aqui em nenhum momento e regulação de conteúdo, é sobre proteção de crianças e adolescentes. É muito importante separar e olhar para que esse PL ele tenha esse olhar exclusivo de proteção em crianças e adolescentes e foi composto um texto muito técnico, né, para compreender essas situações em que as plataformas removem o conteúdo automaticamente, sem necessidade de autorização judicial. Eu recomendo fortemente a leitura do artigo 6º desse projeto de lei, porque ele lista um rol de conteúdos que facilitam a remoção desses conteúdos, né? Sem ter que pedir essa autorização judicial. E eu tenho certeza que a grande maioria do público vai ser favorável à remoção desses conteúdos, porque eles dizem respeito à exploração e abuso sexual, à violência física, a cyberbullying, a assédio, conteúdo pornográfico, incentiva comportamentos de risco e prejudiciais à saúde mental, né, como depressão, distúrbios alimentares, automutilação até. Então, ele é muito focado, é muito simples a gente olhar todas essa lista, né, esse rol de conteúdos e concordar. Somente quem é agressor mesmo é que não vai concordar com esse tipo de remoção. Agressor no sentido amplo, né, da palavra, mencionando crianças e adolescentes. Então, a gente acredita que todos esses regramentos legais aqui, eles sirvam, inclusive, para incentivar as empresas a continuarem desenvolvendo as tecnologias de segurança e focando na proteção da infância e da adolescência. Eu tenho certeza que quem conhecer o rol de artigos aqui que devem ser focados na remoção de conteúdos vai concordar com a gente que esse PL está muito bom e que não se mistura com censura. Laís, para a gente encerrar, seguimos aqui sem uma regulamentação, sem esses mecanismos de proteção ainda previstos em lei. Diante dessa ausência, quais são os melhores instrumentos para conter os riscos da exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais? É muito difícil imaginar que pais e responsáveis conseguem cuidar sozinhos de suas crianças. Claro que tem algumas dicas, sim, eu acho que é importante a gente passar por elas, mas é importante também a gente lembrar que é uma responsabilidade de toda a sociedade, né? Não só das plataformas, não só dos legisladores, não só das famílias, não só das escolas, mas de todo mundo junto. Mas se a gente puder olhar para as nossas próprias crianças, eu acho que a principal dica é o diálogo, sem sombra de dúvida. Mas tem outras Muito coisas também que obrigada. podem ser feitas, né? A gente pode adiar ao máximo a entrega de um celular, de um device aí. Existem, inclusive, movimentos já nesse sentido. Eu recomendo bastante aquele movimento Desconecta, que já está aí inclusive nas redes sociais, que são combinados que são feitos em determinadas comunidades para se adiar a entrada de crianças e adolescentes nesses ambientes virtuais e perversos muitas vezes, né? Tem também um uso de recomendação de telas proposto pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu acho muito importante, porque hoje, desde muito cedo, a gente vê crianças e adolescentes, crianças principalmente na primeira infância ainda já viciadas em tela, então recomendo fortemente que sejam seguidas esse tempo de uso de tela e principalmente a qualidade da tela. Existem também ferramentas de uso de controle parentais que já estão disponíveis nas próprias plataformas e são muito boas para ajudar a gente no controle do uso de crianças e adolescentes. A gente tem também o próprio Ministério da Justiça, ele dá a verificação de faixa etária, uma sugestão, né, de verificação de faixa etária, que devem ser seguidas também, e usar sempre a recomendação de configuração de conta privada, para que não haja uma exposição excessiva, e verificar também se eu faço isso particularmente, né? O que é que o algoritmo está entregando para o seu filho. Mas não tem nenhuma dúvida que o diálogo é o melhor mecanismo para a prevenção.
Então, a gente tem algum material que ajuda para os pais que têm dificuldade de entrar nesses de assuntos talvez mais delicados, né, como a própria sexualidade ou violência sexual que acontece no ambiente online, chama Que Corpo é Esse? Prevenção Online, está disponível tanto no Futura, que é nosso parceiro, como nas nossas redes sociais, no site, e eles ajudam os pais a falar com as crianças sobre isso, porque independente dessa abertura que os pais podem ter, muitas vezes a criança ela pode estar exposta e não ter a abertura para pedir ajuda. Então, eu acho que uma dica importante é talvez o próprio adulto se vulnerabilizar, porque nós somos vulneráveis também, né? Contar histórias nas quais nós somos vulneráveis, muitas vezes expostos a fraudes, tenho certeza que todos nós conhecemos histórias de adultos que caíram nessas fraudes, e deixar um canal aberto para o pedido de socorro. Acho que esse é o principal, deixar um canal aberto para que a criança ou o adolescente possam ter a quem recorrer no caso de algum tipo de violência grave que é impingida no ambiente online. Laís Pereto com várias dicas aqui nessa discussão super importante e relevante com a gente na CNN Brasil. Mais uma vez, Laís, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço.